Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Ambulante. Um programa onde o pessoal pode vir e contar as suas histórias, sejam elas boas ou más, sejam onde forem e com quem forem. Hoje temos aqui um rapaz, acerca de quem eu ouvi falar pela primeira vez há bué de tempo. Acabei de perguntar quando é que foi, mas já me passou. Foi em 2003. E o Jorge lembrou-se de questionar-se até onde é que ele poderia chegar com 1000 euros. Eu por acaso saí a imagem marcada, estava em casa dos meus pais, na sala, e um amigo meu estava na net, tipo, olha estes gajos, meus gajos decidiram ir ver até onde é que vão com 1000 euros. E os gajos saíram era ele e um amigo, o Carlos, e decidiram sair de Portugal contra todas as probabilidades, pelo menos na ótica dos velhos do Restelo, que por aí há, não querendo ser assim muito negativo, mas há sempre aquele 1 ou 7 velhos do Restelo. E o Jorge foi, então, a primeira vez que ele entrou na minha vida, digamos, ainda à distância, foi quando fui fazer este projeto. Na altura lançou, um bocadinho antes, um bocadinho depois, lançou o seu Facebook, não o seu Insta, porque ainda não havia Insta, que eu vos convido a visitar, que é Fui Dar Uma Volta. Uma não é é uma palavra. Fui Dar Uma Volta, tem Facebook, Instagram, mais enfoque no Instagram. Anos mais tarde, quando eu próprio decidi dar uma volta, decidi ir de Portugal a Singapura sem voar, e na altura precisava de uma cena que é um visto para a Índia, e foi lá que tive a oportunidade de conhecer este bacano, que voltei a ver, passados uns 7 anos, que foi agora para ele vir aqui contar-nos uma história que ele tem, que aconteceu, imagine-se, estão a ver as vespas, um gajo com uma vespa tem a ideia que não consegue chegar a lado nenhum. Depois o Jorge fez uma viagem de 5.000 km, 5.000 km, estão a ver a Índia. Um gajo tinha aquela ideia que tipo, na Índia não dá para ir a lado nenhum conduzindo, porque nós não somos lá e caraças, não estamos habituados àquele tráfego. Mas a verdade é que o Jorge já foi à Índia 700.000 vezes. Já passei mais de 3 anos na Índia ao todo. Mais de 3, ao longo de várias viagens? Ao longo de várias viagens, muitas viagens. A primeira vez já foi há 15 anos, por isso já fiz muitas viagens lá. E esta viagem aqui, do Até Onde é que vais com 1000 euros, já não foi a tua primeira grande viagem, pena? Não, Até Onde vais com 1000 euros, que é essa em África, já foi uma viagem que foi há 10 anos, mas antes disso já tinha feito uma meia volta ao mundo, há 15 anos atrás, que foi assim a minha primeira grande viagem, sozinho, a descobrir um bocado. Depois eu Até Onde vais com 1000 euros, com o Carlos Carneiro, e a viagem depois também deu um livro, e também tinha um blog próprio, essas coisas todas. Mas eu fui sempre alimentando, fui dar uma volta com outras viagens. O amor pela Índia também foi sempre, é uma coisa que já vem desde pequeno e que eu fui alimentando também a partir de certa altura com viagens e com alguns projetos. Inclusive é um projeto que se chamava Tudo é Possível e que foi assim um bocado falhado, digamos, não teve assim grande saída. O que é que consistia este projeto? Era um blog, um site, onde eu ia reunindo algumas histórias, que viajava na Índia, ia reunindo algumas histórias de pessoas, como um bocado os local heroes, estás a ver? E contava umas histórias, mas eu tive de começar tudo do zero aí e não correu tão bem. Acabei por deixar o projeto um bocadinho em banho-maria e o que fiz foi, a partir daí, lá está, a pessoa vai aprendendo, a partir daí todos os projetos em que eu depois me fui envolvendo, deixei sempre o Fui Dar Uma Volta como o lugar onde eles se encontravam, porque assim não tinha de estar sempre atrás de novas audiências, não é? Claro. E assim aproveitava as pessoas que já me seguiam. Portanto, está lá tudo, não Fui Dar Uma Volta. Fui Dar Uma Volta, acaba por estar um bocadinho quase tudo. A pergunta que me ocorre, que é o título deste livro, que já agora podem comprar em apedromoreira.com/metamorfose. Tudo é possível. Porquê? Porque é tudo possível. Na Índia, isto é uma das expressões mais usadas na Índia, que é o Sab Kuch Milega. Literalmente a expressão significa tu vais conseguir tudo. Ou seja, tudo o que tu queres, tu tentando e acreditando vais conseguir. Mas é uma cena mais religiosa? Não, tem o seu lado filosófico, mas também tem o seu lado prático e às vezes um bocado o seu lado mais negativo, se calhar, porque também tem a ver com os subornos e com as coisas. Ou seja, na Índia normalmente estás num sítio, dizem-te que não e tu, sabe que te me lega. Sabe que te me lega. E o pessoal curte bem que tu ficas aqui na língua deles, imagino. Ou seja, literalmente significa que tu vais conseguir tudo, mas eles usam, e a maneira como eles usam é Tudo é Possível. E foi o nome que eu dei a esse primeiro projeto, esse site que depois ficou em banho-maria, e há uns anos, então há 3 anos, estava já a pensar a fazer alguma coisa com essas histórias, porque tinha uma série de histórias que tinham acabado de ficar ali um bocado guardadas, e pensei, bem, vou voltar à Índia, fico ali uns 3 meses sossegado numa praia a escrever, e vou escrever um livro chamado Tudo é Possível, em que reúno algumas dessas histórias.
E quando estava já quase a ir, outro viajante, que é o Luís Simões, e que é ilustrador, entrou em contacto comigo. Nós já nos tínhamos conhecido também no Transsiberiano. Por acaso? Por acaso, sim, praticamente por acaso. A tua vida cheia de acaso. Por acaso foi mesmo. Nós já estávamos a tentar nos encontrar e sabíamos que estávamos os dois ali no Transsiberiano. Não nos conseguimos encontrar na Sibéria e de repente combinámos encontrar-nos na Mongólia, mas de repente ele entra no comboio e estamos no comboio os dois na mesma carruagem, por acaso. E então pronto. E então uns anos depois ele entrou em contacto comigo e disse, ele sabia que eu tinha uma paixão muito grande por vespas e pela Índia, sabia que eu ia para a Índia também, e eu sempre fui apaixonado por vespas, que é uma coisa que temos na família também. Já vem atrás, sim, o meu pai é completamente fanático e as minhas irmãs, enfim, tudo. E ele ligou-me, Jorge, mas tu vais para a Índia? Lá, eu vou comprar uma vespa, comprei também uma vespa e vamos aí fazer uma volta e tal. E eu, por acaso era giro, assim, eu até ia, eu tenho que descrever umas histórias e tal. Bem, acabei na Índia a comprar uma vespa, ele também comprou a sua, e claro que muito rapidamente percebemos que eu não ia nada escrever uma coletânea de histórias antigas, porque aquela viagem já estavas a nadar nelas. Aquela viagem já era uma história, já era um livro. Por isso eu deixei essas histórias um bocadinho de parte, concentrei-me na viagem. A viagem em si deu um livro, que é este livro. Está aqui. E a ideia do Tudo é Possível acabou por se desenvolver não só para um livro, mas para uma trilogia sobre a Índia. Essa trilogia se chama Tudo é Possível, e o primeiro volume é este, que é sobre a viagem de Vespa na Índia. O segundo volume há de ser a tal coleção de histórias, e o terceiro logo se vê. Mas não sabia que tinhas feito essa viagem com o Luís? Sim, foi com o Luís. A viagem toda? Da viagem de Vespa? Sim. Sim, não foi toda, mais ou menos. A viagem foi quase 3 meses, ao fim de 2 meses e tal, depois cada um seguiu o seu caminho. Mas foi quase toda. Como é que navegavas? Tipo GPS? Ou... Nós tínhamos, como isto já é há 3 anos, por isso já havia GPS, e tínhamos o Google Maps, íamos usando aquilo, mas nós tínhamos um objetivo na viagem, que era, queríamos ir sossegados, íamos com vespas, não queríamos ir no meio do caos das autoestradas e os caminhões e tal, e queríamos ir em estradas pequenas, aproveitar, parar em aldeias, enfim, ver um bocado aquela Índia que não vês normalmente. Normalmente vais na autoestrada, autocarros ou comboios ou qualquer coisa. E então nós enganávamos o GPS, e quando punhamos o destino para onde queríamos ir, punhamos sempre a opção de caminhada. Boa. Em vez do carro, não é? Porque o carro manda depois autoestradas, então punhamos a opção de caminhada. Mas nunca foste a dar nenhum carreiro de cabras onde não há bem para passar? Claro que fomos. 50 mil vezes. Claro, e a história até que eu tenho aqui a contar até tem a ver, começa com isso. Várias vezes fomos ter, linhas de comboio que se atravessavam à nossa frente, era preciso carregar as motas, ou pequenos túneis, ou rios. Felizmente não felizmente para eles, felizmente para nós, para a viagem, fomos na época seca, então havia muitos rios secos, mas fomos parar a rios, tivemos a atravessar rios e riachos com as motas, mas muitos deles estavam secos, lá está. Mas, e algumas vezes tivemos de dar a volta e ir à procura de outro caminho. E assim, um dos episódios mais caricatos, enfim, foi uma viagem muito, muito rica em peripécias, e a Índia também presta-se a isso, e esta maneira de viajar também. Mas uma das peripécias maiores foi exatamente por causa disso, porque estávamos numa fase em que já estava muito calor e queríamos ir para a praia. Já tínhamos passado muito calor. Estávamos no sul da Índia e já para o lado da costa do Índico, portanto para o lado oriental. Okay. Estávamos a vir... Abaixo de Goa? Abaixo de Goa, sim, ou mais ou menos paralela a Goa, mas aliás, sim, não é baixo, é mais ou menos ao mesmo nível de Goa, mas do outro lado. Okay. Tínhamos saído de Pondicherry, Chennai, Auroville, enfim, começámos a subir, fomos um bocadinho para dentro e depois achámos muito calor, então decidimos ir outra vez para as praias. E vimos há aqui umas praias, bora ir para estas praias. E pusemos o GPS, opção de caminhada, e lá está, saímos de uma estrada, começámos a ir por uma estrada de terra batida e tal. Vamos avançando, isto uns bons quilómetros, e a certa altura começamos a ver alguns caminhões, que era um pouco estranho, porque ver caminhões em estradas de terra batida não é assim tão comum. Mas lá está, continuámos, vimos o GPS, para ali, sempre à frente. Tipo de caminhões? Eram uns caminhões gigantescos, nem se percebia muito bem o que é que levavam lá dentro, mas sim, carga, não era passageiros. Carga. E
E a certa altura começamos a ver umas fábricas lá ao fundo, mas vimos outra vez o GPS e percebemos que havia uma zona tipo industrial. Mas na boa, a praia era um pouco a seguir. O que também foi um bocado pensarmos que íamos para uma praia ao pé de uma zona industrial também, não sei. Mas no momento achámos, imaginávamos os cocos e as palmeiras e enfim, tudo aquilo, as cabaninhas na praia, e só estávamos a pensar nisso. Estava muito, muito calor. Foi o verão mais quente da Índia. Morreram 1000 e tal pessoas, foi a fase mais complicada da viagem. Mas muito calor era tipo... 49 graus, por exemplo. Nesse dia foi 46, que eu me lembro, foi 46. Mas chegámos a ter 49 graus. Só podíamos viajar de manhã, ao meio-dia parávamos e tínhamos de ir à procura de um sítio com ar-condicionado, porque era impossível. Mas tudo é possível. Pois, exato, tudo é possível mesmo. Mas era possível, mas como muito, exato, muito mas muito difícil. Usámos uns panos na cara a tapar até os olhos, mas como iam colados tu conseguias ver através do pano. E andávamos assim, sim. Okay. Isto porque víamos os indianos a fazer isso, por isso faz igual, não é? Yeah. Mas, enfim, resumindo aqui um bocado, começámos a entrar numa zona um bocado industrial. A certa altura já havia estrada alcatroada outra vez. Nós não percebíamos muito bem onde é que estávamos, mas também nem nos estávamos a questionar muito, porque víamos no GPS que tínhamos de atravessar aquilo e que a praia era a seguir, por isso estávamos só a seguir o GPS. E há uma certa altura, até que estamos a passar umas cabanas e umas casinhas, e estão assim uns deitados lá nos bancos e tal, estás a ver indianos lá todos sem fazer nada, e que começam tipo, oi, hello. Mas hello na Índia era a coisa que mais nos acontecia. Sim. Porque 2 estrangeiros a viajar de moto, e principalmente a viajar de Vespa, que é uma coisa que para eles não faz sentido, porque eles da lá acham que a Vespa não é uma moto. Estávamos sempre a perguntar, a pergunta que mais nos faziam era, mas porquê que não vão numa moto a sério? Nós vamos a Vespa numa moto a sério e tal, nós gostamos de motas pequenas, enfim. E por isso era muito comum as pessoas gritarem na rua hello e tal, diziam-nos adeus e tal, e tu vais na estrada, dizes adeus, tipo rainha de Inglaterra. E vimos aqueles a dizer hello e nada, continuámos lá, tchau, continuámos. E entretanto começamos a entrar aquilo cada vez mais, estradas, tudo preto à volta, os muros pretos, tudo assim com óleo, era tudo com óleo, estás a ver? Não sei, era uma coisa muito triste, porque aquilo parecia aquelas imagens que tens da Revolução Industrial, ainda já muito antiga, da Inglaterra, aquilo tudo muito, muito pesado, as pessoas tudo sujo. Mas a malta tipo carregava cenas? Não, só uns a andar, e depois umas carrinhas cheias de pessoas em cima, e depois tinhas várias fábricas, assim, vários centros, tinhas uma linha de comboio onde até tivemos de parar, passou um comboio cheio de carga, enfim, não era uma zona residencial, nada, era só indústria. Mas pronto, para nós era uma zona industrial que vamos ter de atravessar, mais nada. E a certa altura estamos então, já saímos um bocadinho desse centro outra vez, por isso já começamos a ver assim alguma vegetação, e quando viramos, vemos lá à frente uma cancela. Uma cancela, paramos. Luís, vê lá aí se calhar tínhamos de virar ali atrás, porque havia uma coisa para trás. Um caminho de... Não, está aqui, o GPS está a mandar por aqui. Eu assim, mas eu acho que ali há qualquer coisa, porque isto está ali uma cancela, deve ser uma entrada. Decidimos ir lá perguntar. Vimos um carro a parar, levantou e tal, entrou. E nós vamos, e quando estamos a aproximar da cancela, já começa o alvoroço todo, os seguranças todos, tudo a vir, os polícias. Aqui já não diziam hello. Ali já não diziam hello, ali era tipo stop. E nós paramos, e já vamos tipo completamente lançados para tipo, mas isto há alguma coisa aí dentro? E eles começam tipo, as vossas autorizações. E nós, mas nós só queremos atravessar porque nós fomos para a praia, queremos ir não sei o quê. E eles, não, vocês não vão atravessar nada, vocês já atravessaram, vocês estão a sair. Então os gajos estavam lá atrás a dizer hello, tinham uma cancela que estava aberta, que nós nem reparámos, enfim. Mas nem se deram ao trabalho, também passámos e não vieram atrás nem nada, deixaram-nos... Fizeram o melhor que podiam, quer dizer hello, exatamente. E pronto, e nós nem nos apercebemos, estávamos a entrar em alguma zona. Enfim, o que é que acontece? Tínhamos acabado de atravessar uma zona de indústria nuclear, não sei o quê, umas instalações ultra secretas, ou pelo menos ultra qualquer coisa. Exatamente, muito proibidas, ninguém pode entrar ali, só com autorizações especiais e tal. Eles achavam que nós éramos espiões industriais.
ou terroristas. Várias vezes falou-se da palavra terrorista. De Vespa. Exatamente. Que é estúpido, mas no fundo um espião. Um espião vai sempre tentar encontrar uma forma. E faz uma cena que tipo, seja completamente imprevisível. Ou seja, os seguranças estavam ali, só um é que falava inglês, que felizmente era o único. Estás a ver aquela coisa, o polícia bom e o polícia mau? Pá, o polícia bom falava inglês, menos mau. Os outros não falavam nada. Ficámos horas ali numa cabinezinha porque eles tentavam perceber e ele perguntava-nos: mas o que é que vocês estão a fazer? Depois eles não entendiam, mas o que é que vocês estão a fazer? Estamos a viajar na Índia. Mas porquê é que vocês vieram por aqui? Porquê é que não foram pela autoestrada? E nós, porque nós gostamos de viajar em estradas pequenas. Para eles é impensável, ainda por cima como indianos, a viagem para ele é do ponto A para o ponto B. Então eles não percebiam, mas estradas pequenas, e porquê é que não vêm numa moto a sério? Porquê é que vêm de vez? Pá, mas porque nós gostamos. Então era sempre porque nós gostamos de motas pequenas, nós gostamos de estradas pequenas. Pá, e éramos uns freaks e eles não entendiam aquilo e nós tínhamos perfeita noção disso e nós pensávamos, isto não... Pá, como é que nós vamos sair daqui? E depois tiras o capacete e, por acaso, o que é que tinha acontecido? 2 dias antes tínhamos ido ao maior templo hindu do mundo, e que é o maior templo do mundo, maior que Jerusalém, maior que Meca, maior que São Pedro, que o Vaticano, onde vão milhões de pessoas por ano para rapar o cabelo, e nós íamos lá fazer uma... Porque é de graça rapar o cabelo? Porque oferece o cabelo aos deuses. É de graça. Sim, é de graça. Sim, mas oferece o cabelo aos deuses e é para abdicar do ego e da vaidade e não sei o quê. E nós tínhamos ido lá porque queríamos queríamos testemunhar aquilo e olha, acabámos por rapar também. E então de repente tiramos os capacetes e estamos rapados de reluzentes, estás a ver, cascador. E os gajos não entendiam aquilo porque nós não encaixávamos em nada dos estereótipos. Já não entendiam vocês estarem a viajar, num caminho, estar ali, naquelas motas, cabelo rapado, não percebiam nada. E tanto não percebiam nada que estavam muito coisa. E nós dizíamos, então, mas chamem alguém, chamam um responsável, porque eles depois começaram a tirar-nos os dados da moto, queriam ver os documentos, queriam não sei o quê, fotografias, começaram-nos a tirar fotografias e nós depois também ficámos um bocado incomodados, não sabíamos o que é que aquilo estava a acontecer e a certa altura já só diziam, vem o boss. Aí nós, pronto, olha, vamos falar pelo boss, mas o boss era, vem daqui a 5 minutos, passava meia hora, daqui a 10 minutos, mais meia hora, e nós ali a tarde toda, um calor, 46 Em nenhum momento graus. Pediram a tal cena que permite o tudo é possível? Tipo, não, assim, nós ainda tentávamos, ao princípio, não sei o quê, sabe que o desmilega, e os gajos, não, porque eles estavam muito aflitos, e aquilo era, lá eram umas tais instalações nucleares ou qualquer coisa, e eles estavam verdadeiramente aflitos. E havia lá uma que nos trazia assim umas maçãs e uns cajus e umas coisas. Tipo. Depois havia os simpáticos e os antipáticos, depois os que não falavam. E a certa altura chega assim um jeep, aquilo parecia uma cena de Bollywood, um filme de Bollywood mesmo. Um jeep com o pó, porque aquilo é tudo seco, vidros fumados, uma moto a acompanhar, estás a ver? E nós, olha, chegou o boss. E chegou. Finalmente. E era o boss, e o boss sai, tipo, estás a ver, abre a porta, só vês as botas primeiro a sair, tipo, começas a acompanhar já daquele plano das botas para cima, não é? Um gajo assim, tipo, mesmo com ar de corrupto, assim, tipo, barrigão grande, aquele barrigão já de... Uniforme? Ou... não era uniforme, ele estava formal, mas era tipo um blazer, cheio de anéis nos dedos, óculos escuros. Dentes de ouro? Quase, né? Eu acho que não, mas devia ser. Sim, era mesmo aquela figura do vilão de Bollywood, e a entrada dele foi à vilão. E o gajo começa a falar, depois com a mania que falava bem inglês e não falava nada, e a fazer as mesmas perguntas, mas porquê é que vocês estão a fazer isto? Nós estamos a viajar na Índia, não sei o quê. Depois começava a falar não sei o quê do Paquistão e não sei o quê, onde é que estão as vossas licenças, não sei o quê. Mas quais licenças? Está aqui o visto no passaporte. Ele, não, porque é preciso registar, não sei o quê. E eu, desculpe, as únicas pessoas que têm de registar são os paquistaneses. Ele disse, Paquistão. Nós, não, Portugal. Os paquistaneses têm que registar. Os paquistaneses têm cada vez que mudam de cidade para aí, ou de estado, ou qualquer coisa, têm de se registrar. Okay. Tem um registro obrigatório para ser mais controlados. E não que haja muitos paquistaneses a viajar na Índia, mas pronto. Mas aqueles 16 que há... Exato, tem de fazer isso. E então, enfim, cria-se ali uma coisa em que o próprio boss, e nós dizemos, nós só queremos ir embora, nós queremos ir para a praia, nós queremos não sei o quê. Eu já queria dizer, porque já estava com medo que me buscar de ir para a noite, e eu já queria dizer que tinha a luz avariada, mas achei melhor não dizer. E eles, sempre ali com aquela coisa toda, mas aquilo não avançava e nós nem percebíamos.
Pai, nós dizíamos, nós queremos ir embora, não podem ir embora, mas também não faziam nada. Pois estávamos ali detidos, enfim, contra a nossa vontade, sem saber o que é que ia acontecer. E eles com os nossos passaportes, entretanto, já. Enfim, começamos ali a falar e eu, a certa altura, também já estávamos cansados, irritados, começámos a mudar ali um bocadinho o coisa, começámos a dizer, não, mas isto não é responsabilidade nossa, isto é uma falha de segurança, a culpa é vossa, vocês... depois houve uma altura que alguém sugeriu lá, o boss sugeriu que nós voltássemos para trás. Nós não fazia sentido, íamos fazer mais 100 km, na Índia, puxar 100 km é o que nós fazíamos num dia, mais ou menos. Pois. Nós não, mas não pode ser, nós temos de sair tipo aqui, a praia está ali à frente a 20 km. E depois a praia tinha saída para outros sítios? Ou... Tinha. Okay. E ele, muito complicado, não nos ajudava e não nos deixava sair dali. E a certa altura ele diz, então acompanhem-nos que vão ser interrogados. Vamos falar com o comissário, vão ser interrogados pelo comissário. E nós não tínhamos passaporte, por isso, enfim, temos de ir atrás deles. Olha, e para nós tudo o que fosse uma evolução era melhor. E então saímos com eles, vai o Jeep com a mota e os dois com as nossas espinhas atrás e começamos bem. Então aí vamos para o coração, lá para o Covil mesmo, em que, para o centro das fábricas, em que tudo muito pantanoso, mas não era um pântano seco, preto, as árvores sem vegetação, só mesmo os troncos pretos com sacos de plástico colados, aquelas imagens mesmo. Aquilo parecia o Mad Max, parecia que estavas no filme do Mad Max. Todos de preto, com óculos industriais, estás a ver? As pessoas, mesmo uma coisa muito. Era um cenário pós-apocalíptico. E estamos a ir para lá, e entretanto a moto do Luís estava com um problema qualquer, então de repente estamos a ir e a moto para no meio do nada, e eu paro, e eu tipo, o quê? E para o Egito, o que é que foi? Achavam que era um esquema nosso, e eu virava-me para o Luís, o que é que foi? E ele, não sei, a moto se calhar fiquei sem gasolina. E eu, pega lá a moto. E ele a tentar pegar a moto, e os gajos já a vir, com a outra moto a vir. Vem no Jeep, deixas a moto aí. De repente a moto pegou. Enfim, aquilo tudo assim um filme, nós já muito nervosos. E de repente vamos no meio daquelas coisas todas, daquela negridão toda e tudo. Entramos assim num muro, tipo um quadrado, morado, em que lá dentro está tipo uma vivenda cor-de-rosa, com um relevado à volta e umas palmeirazinhas e uma coisa assim, tipo um oásis no meio daquilo. Que era do Gordo? Era do comissário. Okay. O Gordo para nós naquela altura, o boss, era como nós nos chamávamos, o boss, achávamos nós que era o maior, mas o boss não era nada, era o intermediário. Então íamos ter com o comissário. E, chegamos ali àquela coisa, pomos as motas, e o Jeep desaparece, ficam só os outros seguranças todos, nós sempre escoltados, eles nem nos deixaram tirar as bagagens das motas, ficou tudo na moto, inclusive computadores e isso, e levaram-nos para a tal casa. E houve ali um momento, quando estamos a entrar na casa, que o Luís diz-me assim, nós vamos acabar a tomar chá com eles. Isto é a Índia. E tudo é possível. E entramos lá dentro, ar-condicionado, 22 graus, fazer tudo, era mesmo só estar ali. Mas depois temos o gajo, então o comissário, e o comissário ao princípio com uma atitude péssima. Um gajo tinha assim uns tiques que estávamos a falar com ele e era muito difícil concentrar-se nele, porque estava sempre a fazer assim umas coisas. E tudo aquilo era assim um cenário, e que começa, mas o que é que vocês estão a fazer aqui? Enfim, todas as mesmas perguntas, a telefonar para os registros de não sei o quê, e a perguntar porque é que nós não estamos registados, a querer telefonar, e nós dizíamos, mas não precisamos, isso são os paquistaneses. E o gajo, mas o Paquistão, vocês foram ao Paquistão? Não fomos ao Paquistão. E então, a certa altura, ele perguntou-me pelos documentos, e eu tinha os documentos todos da minha moto, mas o Luís não tinha tudo. E o Luís estava um bocado preocupado com isso e disse, não te preocupes, porque eu tenho os documentos e as cópias e não sei o quê, eu vou-lhe pôr tudo em cima da mesa, um a um, e ele vai chegar aos teus tão cansado que vamos ter vai ter de ser pelo cansaço. Então comecei a pôr um documento e outro, e já punha, a certa altura já víamos que ele estava a ver aquilo tipo ao contrário, nem sequer estava a ver. Mas sempre a insistir naquilo, e eu pensei, olha, eu posso ir buscar o meu computador, eu mostro-lhe, nós temos as fotografias de viagens, temos o trajeto que já fizemos, temos os nossos blogs, eu mostro-lhe todo esse material para ver que nós somos uns viajantes, eu escrevo, ele desenha e estamos a fazer esta viagem.
fui buscar o computador, lá começa a ver o computador, enfim, quando começou a ver o computador, nós começámos a perceber que ele estava ali a quebrar um bocado, e entretanto veio o chá, assim. Ok. E começámos a ver que ele estava ali a quebrar, e quando ele começou a quebrar, nós começámos a ir um bocadinho mais ao ataque e começámos a insistir na teoria de que era um problema de segurança, que os outros é que deviam ser responsabilizados, ou que pelo menos que fossem lá chamá-los, que era para eles provarem que nós não tínhamos, porque eles achavam que nós tínhamos entrado à socapa, e nós dizíamos, não, os gajos, estava aberto, nós não vimos e tal. Então nós dizíamos, chamem os outros, porque eles vamos confirmar. Depois iam ao walkie-talkie, não sei o quê. Enfim, quando nós começámos a perceber que ele estava ali um bocadinho já a mudar, começámos um bocadinho mais ao ataque naquela, mas a achar que ele ainda ia dar imensa resistência, e nós no auge do, porque não sei o quê, e ele, okay, eu vou processar a polícia. Sim. Não, porque o problema, porque ainda não sei o quê, tipo, já são umas coisas, e ele tipo, ok, you can go. E nós, hã? You can go. Tá bem. Sim, está bem, mas podemos ir assim? Já queríamos. Não, exato, porque entretanto nós achávamos que íamos ao comissário para pagar o backxis, né? Tanto para pagar ali qualquer coisa. Já tínhamos, eu quando fui à moto a buscar o computador, já pus dinheiro no bolso, enfim, já estava preparado para tudo isso. Sendo que nós tentávamos sempre não ir por aí, porque também não gostamos de estar a alimentar isso, mas claro, tentávamos não ir por aí. Mas pronto, ali estás numa situação em que só queres sair, não é? E ainda por cima saber que ainda vais fazer mais não sei quantos quilómetros naquele calor e tudo. Enfim, cheguei já preparado para pagar e para lutar e para não sei o quê, e de repente, ok, you can go. Nós, you can go? Sim, toma os passaportes, toma os documentos. E nós, ok, tipo, já só pensávamos, bem, olha, vamos embora, mas antes que ele mude ideias, só que ele só tinha falado do registro. Aí ele começou a dizer, só têm de ir a Nelor, que era uma cidade a 50 km, e têm de ir lá registar. E nós, não, mas a praia é aqui, Nelor é ali, e nós não temos de registar, nós por lei não temos de registar. Nós não somos paquistaneses. Exato, sempre, a mesma história. E o gajo sempre a dizer isso, depois vai telefonar e tal, de repente, eu acho que ele já estava farto de nós, estás a ver? E ok. Ok, não precisamos registrar? Não. But não sei o quê, e os nossos passaportes, porque assim, eu vou muitas vezes à Índia. Eu de repente ali o meu maior problema já não era o imediato, era saber que um dia tentava pedir um visto para a Índia e me era recusado porque era suspeito de ser terrorista, não é? O gajo dizia terrorismo, e nós, não, we're not terrorists. E então era já, ele disse que não tinha dado os nossos dados a ninguém, para não nos preocuparmos com nada e tal, não é? Enfim, por acaso, curiosamente ainda não voltei à Índia desde essa altura. Portanto ainda está para descobrir. Mas à partida está-se bem. Sim, acho que está-se bem. E pronto, e lá nos fomos embora. Não sei que karma é que nós tivemos. Só eu ter pensado na história de que ia ficar sem luz, acabei por ficar mesmo sem luz. Por isso, depois os outros 20 ou 30 km que fizemos para a praia, que entretanto escureceu, tive de fazer atrás, colado ao Luís atrás, porque não tinha luz. Quando chegámos à praia, vem outros filmes, mas isso já são outras notícias. Olha, muito obrigado, meu. Só lá em casa, esta história e muitas outras histórias estão aqui neste livro. Tudo é possível. Podem comprar em apedromoreira.com/metamorfose. E também não se coibam de visitar a página do Instagram de Jorge, que é Fui Dar Uma Volta. E nós vemo-nos para a semana. Adeus.